Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de podcast do professor Elias Cruz e hoje traremos um assunto do primeiro ano que é sobre a Roma Antiga, do Império até o momento de sua divisão e término. A cultura romana e o seu cotidiano eram marcados por uma religião politeísta de origem etrusca e inspirada na cultura grega. O latim era a língua oficial do Império e que depois se tornou a mãe de diversas outras línguas, como português, italiano e etc. O Fórum e o Comício eram centros administrativos e religiosos, da quais os cidadãos reuniam-se em assembleias para eleger seus magistrados. O circo máximo era a maior forma de entretenimento da sociedade romana, onde existiam eventos de teatro e principalmente de lutas, que ficaram muito conhecidas por serem travadas entre gladiadores, sendo o Coliseu o maior campo de entretenimento do Império Romano. A educação era ampla, acarretando os filhos dos cidadãos romanos, e as mulheres na sociedade romana eram preparadas para o cuidado do lar. E as famílias, como instituição, eram muito valorizadas, das quais o divórcio era permitido, sendo que filhos fora do casamento muitas vezes acabavam sendo abandonados pelo Estado, não recebendo as regalias de um cidadão romano. O Império ele começa em meados do ano 27 a.C., com Otávio Augusto tornando-se o primeiro imperador romano. Por cerca de 200 anos, o Império Romano ele vai se estender por várias partes da Europa, chegando a regiões da Grã-Bretanha, Espanha e também da Ásia Menor. Também colocando estendendo seus territórios ao norte da África e até a Sarmatia e a Germânia. Em meados do século II, o Império Romano ele passa por um período conhecido como Paz Romana, da qual o Império não estendeu mais os seus territórios e se manteve localizado e sendo chefiado pela capital de Roma. Esse período é conhecido como o período do Alto Império. Só que, com a falta de expansão territorial e de guerras, houve uma escassez de escravos que eram conquistados através dessas expansões territoriais. E com a queda da atividade econômica, o Império começou a sofrer dificuldades. Os considerados cidadãos romanos, eles desprezavam o trabalho manual e dependiam dos escravos para realizar tais trabalhos. Com essa desestabilização, o Império ele foi dividido em um sistema conhecido como tetrarquia, em que, de acordo com o novo sistema, 2 co-imperadores, chamados de os Augustos, governariam as metades oriental e ocidental do Império Romano. Cada um contava com um auxiliar direto que recebia o título de César e mais tarde se tornaria co-imperador. Na prática, isso causou a divisão do Império Romano em 2 porções diferenciadas: a ocidental, que estava ficando cada vez mais pobre, e a oriental, que estava crescendo principalmente com o comércio com regiões da Ásia. Com o crescimento do Império também vemos o surgimento de uma nova religião, o cristianismo. O cristianismo que ele é a reunião das ideias pregadas por Jesus Cristo e seus apóstolos, que se espalhou pelo Império Romano muito rapidamente. No início, os cristãos eram amplamente perseguidos por conta de suas ideias que eram consideradas revolucionárias na época, que atendiam principalmente aqueles escravos e mais pobres dentro do Império e que desafiavam a ordem romana e a autoridade do imperador, que na época se via como não somente uma autoridade administrativa, mas também uma autoridade religiosa. Com a ruralização do Império devido à falta de atividade econômica, a falta de escravos, o enfraquecimento dos exércitos,
o crescimento do cristianismo que fazia o povo questionar a autoridade do imperador, as diversas crises agrícolas e políticas levaram ao fim do Império Romano. O Império Romano Ocidental vai cair em meados de 476 depois de Cristo, enquanto o Império Oriental continua fortificado principalmente pelo seu comércio com o Oriente e começa a ser conhecido e chamado de Império Bizantino. O Império Bizantino, que tinha sua capital na cidade de Constantinopla, cidade assim chamada em homenagem a Constantino, era chefiada por um chefe conhecido por Basileu, que era um chefe despótico e teocrático. O Império Bizantino também provocou uma quebra de rupturas religiosas, pois, devido ao Basileu também ser conhecido como um chefe religioso, ele vem questionar muito das decisões que ocorriam do chefe religioso de Roma, que era o Papa. Em 1054 ocorre o Grande Cisma do Oriente, da qual o cristianismo se divide em dois, no catolicismo e naquilo que seria chamado de Igreja Ortodoxa. A questão iconoclasta foi uma das pivôs para essa separação, da qual os religiosos discutiam sobre a utilidade e a função das imagens de santos nas igrejas. Enfim, este foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha lhe ajudado. E, por favor, curta esse vídeo e compartilhe ele com seus amigos, familiares, professores, com quem você quiser e que esteja precisando daquela forcinha em história.